mover das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus pelo poder da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja contigo. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus possa encher, possa transbordar dentro do teu coração em nome do Senhor. Estaremos apresentando a vida das crianças em nome de Jesus, em oração. Mas eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de oração, estar lendo o que está escrito na palavra de Deus. Você pode abrir aí o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, aí no finalzinho, a gente já vai estar apresentando também as crianças e também a vida de cada ofertante. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, aí no versículo de número 16, a princípio, para a gente ter uma base, tá bom, querido? Está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Fala assim comigo: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, põe 3 pontinhos aí, eu vou te deixar pensando, tá bom? Estenda suas mãos aqui para frente, vamos abençoar a vida de cada uma dessas crianças em nome de Jesus, tá bom? Apresentando também a vida de cada ofertante nessa noite. Pai bendito, Pai todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, nós apresentamos, Deus, as crianças diante do Senhor, as crianças que dela o Senhor diz que é o reino dos céus. Ministramos, Deus, sobre a vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, Deus, em que elas vão estar indo, Senhor, para a escolinha, que a Tua palavra, Deus, na condição delas, Deus, o tamanho delas, Senhor, na altura delas, Senhor, possa ser ministrado ao coraçãozinho delas, Pai, que elas possam estar absorvendo, para que se cumpra, Deus, o que está escrito, que elas não venham se desviar, Deus, de maneira alguma, Deus, assim, Deus, como tantas vezes nós vemos na vida e também na Tua palavra, em que independente de onde a pessoa esteja, lá tem uma semente plantada no coração, e essa semente vai ser plantada, Deus, daqui a instantes, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também a senhora Miriam, que vai estar fazendo esse tratamento da semeadura no coração delas, Pai, em nome de Jesus. Como também, Senhor, a vida, Senhor, de cada ofertante nessa noite, a vida, Deus, de cada dizimista, Pai, que tem lançado, que tem acreditado, Deus, na Tua obra, que é feita, Deus, neste lugar. Nós abençoamos, em nome de Jesus, que eles venham, Deus, provar, Deus, a Tua fidelidade, Pai, Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, da mesma forma, Senhor, na mesma proporção que os Teus filhos têm abençoado e têm sido fiéis na Tua casa, eu te peço, da mesma forma, seja ministrado sobre a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Ministra, Deus, também ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Nós precisamos, nós queremos, nós necessitamos constantemente do Senhor, e nós entendemos, Deus, que assim, aquilo que o Senhor mesmo disse, Deus, para os seus discípulos, e nós também somos discípulos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer, e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Amém, e graças a Deus. Irmãos, hoje um momento especial, né? Um momento muito especial nessa noite. Estaremos daqui a pouco participando da representação da ceia, da representação do corpo e do sangue de Jesus. Eu falei para minha esposa, eu achei interessante essa cruz, hein? Eu gostei dessa cruz. Sempre quando nós olhamos para a cruz vazia, nós entendemos perfeitamente aquilo que tem significado, qual o significado de tudo isso. E cada vez que nós olhamos para algo vermelho lançado sobre a cruz, nós entendemos também que o sangue foi derramado nesse lugar em favor das nossas vidas. Mas, querido, o Senhor Jesus, Ele ministrando, Ele falando aí aos seus discípulos, e Ele pediu para que essa palavra fosse ministrada para todas as pessoas que Ele encontrasse, para todas as pessoas por onde Ele... e Ele disse aí, durante os evangelhos, né? Vão de 2 em 2, vão ensinando, e tudo ali de uma forma estratégica. Por que de 2 em 2, irmãos? Pelas dificuldades, é interessante, e nós entendemos também que a palavra do Senhor diz, se um cair, o outro levanta. A palavra do Senhor diz também, querido, que 2 são mais fortes ali, até mesmo no entendimento. Não sei se você já participou de aconselhamento, por exemplo, se você participou de uma conversa, por exemplo, onde tem mais de uma pessoa ali para tratar de uma causa. É interessante, porque enquanto outra está falando, outra está projetando em cima daquilo que foi falado, e ela vai trabalhando.
de 2 pessoas, assim fica aquela coisa assim, limitada. Mas sempre o Senhor Jesus, Ele enviou de 2 em 2. Nunca Ele enviou um discípulo sozinho, de maneira nenhuma. Os apóstolos, eles nunca iam sozinhos, mas eles sempre iam em mais de um, às vezes 2, às vezes 3. Mas porque nós entendemos, querido, perfeitamente, que não é um caminho de rosas. É um caminho que leva ao paraíso. Mas é um caminho assim estreito, um caminho assim totalmente difícil de ser... uma trajetória difícil de permanecer nela. Ou quantos entendem que a vida é fácil? Quantos acham que a vida é fácil? A vida é fácil, pastor. A vida é moleza. Moleza, pastor. Tranquilo. Eu tiro tudo de letra. É assim que funciona? Não, não é. Se assim é com você, eu quero sentar do teu lado, eu quero aprender como é que faz para vencer tudo isso. Eu sei que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu sei que às vezes a gente bate nos problemas, mas às vezes a gente apanha deles. Eu sei que às vezes a gente vence as circunstâncias, mas muitas vezes nós também somos vencidos, né? Vencemos, damos glória a Deus, e quando nós somos vencidos, infelizmente, pelas circunstâncias, querido, nós entendemos que há um refúgio sempre que o Senhor deixa para cada um de nós, e o nosso refúgio é Jesus Cristo. Foi falado aqui no começo a respeito do fato de o Senhor ser o nosso refúgio e ser a nossa fortaleza, e eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não é vergonha não, querido, nós nos refugiarmos no Senhor. E os cristãos sempre têm isso, né? A pessoa fala assim, fez no mundo afora, agora está se escondendo atrás de uma Bíblia, se escondendo atrás de paredes de igreja, atrás do nome do tal de Jesus. E estamos perfeitamente, nós falamos com muito orgulho tudo isso, querido. Nos escondemos atrás do nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que nos protege, amém, querido? Aquele que nos guarda, aquele que não se envergonha de cada um de nós, aquele que não sente vergonha das nossas culpas, das nossas falhas, dos nossos erros, Ele não se envergonha de nós, muito pelo contrário. E Jesus disse aos seus discípulos, olha, vão e falem da palavra, vão e anunciem a palavra, anunciem o evangelho. Quem crê e for batizado, ou seja, a pessoa ela acredita, e a conclusão vai acontecendo na vida dela, as evidências vão acontecendo na vida dela. Como que efeito dominó, é uma sequência de coisas. Ela acredita, e o fato de ela acreditar, ela acaba sendo batizada, ela entrega realmente sua vida para Jesus. Não somente um banho de água, mas o nascer de novo, realmente, o nascer da água e do Espírito, como acabamos de cantar aqui, querido. Isso acontece na nossa vida, e nós sempre comentamos que quando, querido, alguém nasce de novo, quando alguém nasce realmente do Espírito, as coisas elas são diferentes. É interessante que no mundo nós sabemos perfeitamente o que dizer e para quem dizer. Sabemos colocar as pessoas no lugar delas, amém, irmãos? É assim que era com você antes de Cristo? A pessoa falava uma coisa para você, você falava 10. E você dizia assim, eu vou colocar essa pessoa no lugar certo. Era só eu que era assim, ou tinha mais alguém assim? Então você, só misericórdia, levanta a mão alguém, pelo amor de Deus, irmão. Precisa dizer que você era igual eu. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Não é só eu, Deus abençoe e volte. Não é só eu. Nós dizíamos assim, eu vou colocar essa pessoa no lugar dela. Eu tenho a palavra certa para colocar essa pessoa no lugar dela, no devido lugar. Hoje não. O que acontece quando alguém nasce, irmãos? Quando alguém nasce, ela já nasce com as palavras? Não. Os pais, eles vão ensinando a criança, irmãos, e vão colocando as palavras na boca das crianças. E nós, da mesma forma, quando participamos do novo nascimento, nós não sabemos exatamente o que dizer. Mas o Espírito Santo, Jesus disse mesmo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai falar por cada um de nós. Jesus falou a respeito disso. E nós aprendemos lendo a palavra, nós aprendemos dando ouvidos ao Espírito, aquilo que vamos falar, ou aquilo que, de repente, nós mesmos, querido, vamos receber dentro de nós e para cada um de nós. Quando nós nascemos, nós nascemos andando, nascemos correndo, é assim que funciona ou não? Você já nasce querendo falar, pai, dá licença, não me pega no colo, não, pai, deixa que eu ando, eu já sei andar, é assim que funciona ou não? Segura na mãozinha, você fala, não segura não, pai, não precisa segurar na minha mão não, que história é segurar na minha mão? Eu sei andar, um passo aqui, outro passo ali, é assim que funciona quando a gente nasce, a gente é pequeno? Não, né? O pai se segura na mão, e segura na mão é interessante, irmãos, porque tudo, assim, Deus é maravilhoso, e muitas coisas daquilo que acontece na nossa vida espiritual, acontece na nossa vida física, porque olha só que interessante, não sei, tem coisa que na minha casa é diferente, talvez na sua, né, não sei como é que funciona lá, mas olha só, em casa com os filhos era assim, a gente ficava assim, o pai aqui e a mãe ali, 2 corujão assim, o pai aqui e a mãe ali, e a gente meio que soltava a criança, ela ia assim, ó, tá. A hora que ela via que estava perto do pai, aí ela soltava mesmo, porque chega lá, ela sabe que o pai vai segurar. Ou seja, você percebe que ela tem essa dificuldade, mas quando ela percebe a presença do pai ou da mãe,
Aí ela se entrega realmente. No mundo espiritual da mesma forma. Sabe, o Senhor, Ele nos ensina a andar, mas Ele segura na nossa mão até certo ponto. Mas há um ponto que dá a impressão que Ele solta da nossa mão. Aquelas horas que a gente pensa assim, Jesus não está comigo. Sim, Ele está, mais ainda nessa hora que Ele está com a gente. Mas, ou seja, Ele quer que nós venhamos aprender realmente a firmar nossos pés na presença dEle. Aí a hora que a gente sente realmente Deus, a gente vê a conclusão da obra, aí a gente corre para os braços do Pai. E há momentos também na nossa vida, irmãos, que a gente vai firmando os pés, né? A gente vai firmando os pés, e aí é a hora que ninguém segura a criança, né, irmão? Ela sobe, desce, aí vira quase que um Homem-Aranha, sobe nas paredes, né, irmãos? Mas, ou seja, nós entendemos que até mesmo depois de nós aprendermos, de certa forma, a andar, no mundo espiritual, irmãos, nós não enxergamos exatamente as coisas como elas são. As coisas do mundo espiritual, elas são meio que ocultas. Algumas coisas o Senhor mostra, na maioria das vezes não. Nós vamos simplesmente andando, e nós somos obrigados a confiar em Deus. Nós somos obrigados a confiar no Espírito Santo, por quê? Como é que alguém imagina que a pessoa vai andar assim, sem saber exatamente por onde? Como é que um cego ele faz, por exemplo, quando ele está sendo conduzido por alguém? Ele é obrigado a confiar na pessoa que está conduzindo ele. Nós, da mesma forma. Como no mundo espiritual as coisas não são tão claras assim, querido, para nós, Paulo disse, nós vemos como espelho e enigma, não é tão claro assim. Mas nós entendemos, querido, que nós somos obrigados a confiar em Jesus, somos obrigados a confiar na palavra e confiar no Espírito Santo, crendo que Ele é aquele que prepara o nosso dia. Amém, irmãos? O mundo é um campo minado. Dependendo de onde a gente pisa, irmãos, vai explodir mesmo. Jesus já falou sobre essas coisas. É por isso que cada dia, irmãos, nós precisamos dar os passos certos. E o passo certo, irmãos, é somente com a palavra de Deus, como nós cantamos, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Amém, querido? Glória a Deus. E Deus assim vai nos abençoando. Então, irmãos, os discípulos também não era diferente com eles, né? Os discípulos também não, irmãos. Eles também não sabiam exatamente aquilo que ia acontecer com eles. Talvez se eles soubessem, talvez eles não iriam, né? Ou talvez eles recuariam, ou talvez por alguns lugares eles não passariam, mas eles ouviram a voz do Senhor, eles precisavam acreditar na palavra do Senhor. É difícil acreditar na palavra do Senhor? Sim, é difícil, irmãos. Não é fácil. Acreditar na palavra de Deus, principalmente, irmãos, quando as situações são adversas, é muito difícil acreditar, né? Mas eu digo para você, irmãos, que o Senhor nunca pede nada fácil para nós. Ele sempre pede coisas difíceis. Mas você pode ter certeza de todas as coisas que o Senhor pede para cada um de nós, irmãos. Nós entendemos, irmão, perfeitamente que a palavra do Senhor, ela não falha. Tudo aquilo que Deus diz é verdadeiro. Tudo aquilo que Deus fala, irmãos, jamais vai passar. Pode ser alegria, ou pode ser que seja um momento também que não seja tão alegria, tão feliz assim como gostaríamos. Mas tudo que Jesus falou, irmãos, se não aconteceu, se não está acontecendo, vai acontecer, não tem para ninguém. Se você olha, por exemplo, essa guerra no Oriente Médio, eu estava vendo lá, pouco antes do culto, né? O Irã também atacando Israel, milhões de mísseis de uma vez só. A gente, humanamente falando, a gente não entende, né? O porquê que, por exemplo, irmãos, é errado alguém existir? É errado uma nação existir? Não, não é errado, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Uma palavra e algo que aconteceu lá no passado, através de Isaac, Ismael, aquele procedimento todo junto com Agar, aquela história toda lá que um momento mais, assim, de mais tempo eu conto para você. Aconteceu lá no passado. Isso traz consequência até o dia de hoje. Mas assim, não é certo, não é errado, irmãos, uma nação existir. Não é errado assim, um povo existir, de maneira nenhuma, né? Mas é como que Israel, irmãos, é como que um corpo estranho no planeta, no mundo. É como que um corpo estranho, irmãos. O mundo quase que, na sua maioria, rejeita Israel. É como, por exemplo, a igreja no mundo, irmãos. É como que um corpo estranho. Parece que a igreja não cabe no mundo e tudo incomoda. A gente vai falar sobre princípio, incomoda. Vai falar sobre pecado, incomoda. Vai falar sobre modos, sobre, enfim, ética, sobre postura, sobre posicionamento. Tudo incomoda, irmãos, sabe? É como que um corpo estranho, sabe? Mas é a única coisa que nos faz bem, irmãos. É a única coisa que transforma vidas e tem transformado ainda, querido, a igreja do Senhor. Porque nós sabemos que nesse lugar, quando nós deixamos as nossas culpas, irmãos, aos pés da cruz de Cristo, Ele pode resolver os nossos problemas. Nós não estamos aqui, irmãos, porque o Senhor, Ele pode resolver nossos problemas. Quando chegamos na igreja, na maioria sim.
Chegamos cheios de problemas e, aparentemente, a situação é essa, né? Deus, eu estou com um problema, eu preciso que o Senhor resolva para mim. A minha causa também foi essa. Mas depois a gente vai conhecendo Jesus assim, num pouco mais de intimidade, a gente percebe que Jesus é muito mais que alguém que resolve problema. A gente entende que Jesus é muito mais que alguém, irmãos, que pode abrir uma porta, sabe, querido? Que pode curar uma dor, uma enfermidade. E tudo isso ele faz, mas assim, entendemos que Jesus é muito mais que isso. É como num relacionamento, por exemplo, irmãos, eu vou falar assim, de mim eu não vou me expor, não, né? Mas assim, quantos conheciam a sua esposa, eu vou falar do meu time de homem, quantos assim conheciam suas esposas perfeitamente, exatamente como elas eram antes de casar, quando namoravam? Quantos conheciam? Ninguém, irmãos? Misericórdia. Então eu vou perguntar de mão baixada, vocês não conheciam, né? Pois é, eu também não. Eu também não. É com o tempo que as coisas acontecem. Mas é exatamente com o tempo, irmãos. E assim, na nossa vida também, diante do altar do Senhor, nesse relacionamento com Deus, é com o tempo que nós vamos realmente entendendo as coisas. Porque se explicar antes, não dá. Se explica antes, não acontece. A pessoa pensa o quê? Tribulação, perseguição, confronto, afronta por uma causa que nem é minha, deixa para lá. Né? Mas aos poucos, irmãos, o Espírito Santo vai convencendo ela e vai fazendo ela entender que vale a pena, e a causa é justa, amém, querido? A gente pode até dizer assim, pastor, mas é uma causa que não é nossa. A causa aparentemente pode não ser nossa, mas tudo foi feito por nossa causa. Amém, querido? Desde a promessa lá do Jardim do Éden, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, até o estar consumado na cruz do Calvário, nós entendemos perfeitamente que em tudo isso nós estamos envolvidos, e de tudo isso nós fazemos parte. Pode ser que a causa não seja nossa, mas também, querido, o Senhor, Ele nos colocou nessa causa, e por essa causa nós vamos lutar até o fim das nossas vidas. Deus pode não nos dar condição, ou sei lá o que, querido, mas enquanto nós tivermos fôlego, enquanto nós tivermos vida, nós vamos estar lutando sim pelo Evangelho, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, pelo Evangelho sim, porque Jesus, Ele fez muito para nós. Amém, querido? Então vale a pena, querido, você falar de Jesus para alguém, vale a pena você convidar alguém para vir à igreja, vale a pena você dizer para alguém que Jesus, talvez a dificuldade dela seja uma cura, uma libertação. Diz para ela que Jesus faz. Pastor, isso não acontecer. Irmãos, não é você que vai fazer ao nome de Jesus. Nós não fazemos nada, querido, mas a autoridade do nome de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, é que tem poder para essas coisas. Nós, literalmente, nada podemos fazer, mas Jesus, Ele pode fazer algo através de cada um de nós. Então, fale de Jesus, querido, porque cada pessoa oprimida, querido, muitas vezes elas estão do nosso lado, para que nós venhamos a falar de Jesus para ela. Cada pessoa perturbada, até mesmo desorientada, sabe, querido, Deus coloca muitas vezes do nosso lado, porque se nós enxergamos diferente, se nós enxergamos uma saída, querido, se nós enxergamos uma solução, exatamente, querido, Deus quer nos usar exatamente dessa forma. Talvez Deus não quer levar você lá para o outro lado do mundo, do globo, talvez não, querido, porque lá também tem almas, que Jesus morreu por cada uma delas, mas o nosso bairro também tem, mas, querido, na nossa família também tem, entre os nossos amigos também tem. Então, querido, a alma lá do outro lado do mundo, eu creio que para aquele que tem um chamado, Deus vai enviar para lá, e lá é árduo mesmo. Mas aqui eu acredito que Deus, Ele também tem planos para a vida das pessoas, e para isso Ele conta conosco, porque disso nós temos condição. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, o que é realmente a ceia do Senhor, querido? E como que funciona realmente tudo isso? A ceia do Senhor, irmãos, eu estava até comentando, eu já comentei isso por várias vezes a respeito de um debate. Eu gosto muito, irmão, de assistir debate. Eu gosto muito assim de pessoas assim que são livre pensadoras. Eu gosto muito de ouvir principalmente opinião diferente da minha. Eu gosto de ouvir coisas assim que geram um certo confronto naquilo que eu acredito, porque me faz pensar, me faz sair do limite ali e me faz ir um pouco além, sabe? E eu estava assistindo um debate, para você ter ideia, não faça isso se você não achar agradável, mas enfim, tinha um padre, tinha um teólogo, tinha um médico e tinha um bispo. Na Canção Nova eu estava assistindo, irmãos. Não precisa assistir aquele canal, não. Eu só estava assistindo por causa do debate, tá? E aí estava falando exatamente essas coisas, sabe? Sobre a ceia do Senhor. Alguém ligou, perguntou sobre a ceia do Senhor. E disse assim para o padre, por que fala da ceia do Senhor, então, por que o povo participa só do pão, só participa da hóstia? O padre, claro, ficou 6 anos infiltrado, mergulhado dentro de um instituto teológico, aprendendo suas filosofias e
né, aquele poder de persuasão, ele disse, não, está tudo resolvido. É que participa ali do pãozinho, mas você sabe, todo representa o corpo, e na verdade é o corpo, né, se diz, né, que é o processo de transubstanciação, já te falei sobre isso. Mas todo corpo tem sangue, então você pode participar do corpo tranquilo. Eu falei, opa, botou a interrogação aqui, eu falei para a esposa, negativo. Eu falei para a esposa, ó, negativo. Todo o corpo tem sangue, exceto o corpo de Jesus, que foi derramado o sangue dele na cruz do Calvário. E aí então houve essa separação, e na ceia nós juntamos tudo isso. Por que que quando Jesus chegou no céu, houve um silêncio no céu, irmãos? Um corpo diferente, irmão. O sangue já havia sido derramado, caído na terra por todo o povo, por toda a humanidade. Sabe, querido, chegou alguém diferente lá. Quando num lugar onde a palavra do Senhor diz que corpo e sangue não herdam o reino dos céus, não entram lá. E agora chega alguém que não é anjo, não é... Quem está chegando aí? Está chegando, querido, aquele que é digno de abrir o selo. Está chegando o Cordeiro de Deus. Aquele que era servo aqui, mas agora ele está se manifestando como rei, como leão da tribo de Judá. Ele acabou de chegar lá em cima. E aí todos se encurvam diante do Senhor. Os 24 anciãos adorando a ele diante do trono. A gente está estudando um pouco sobre Apocalipse no nosso curso de teologia. É claro que tem que ser o resumo do resumo, né? Porque por causa do tempo. Na escola bíblica a gente vai conseguir abordar ali capítulo por capítulo, vai ser bem interessante. Mas algo assim maravilhoso aconteceu, querido. Um sacrifício aconteceu por causa das nossas vidas, sabe? Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque um dia alguém morreu por cada um de nós. Um dia alguém se entregou por cada um de nós. Sabe, querido? Um dia alguém, irmãos, que não precisava, alguém que saiu do seu conforto, né? Eu acho bem interessante quando fala a respeito da passagem da parábola, na verdade, do amigo importuno, aquele que constantemente fica chamando o amigo lá para ver se tem alguma coisa, e nós, querido, da mesma forma assim, percebendo de um outro lado, nós no Antigo Testamento, irmãos, levando nós lá para o Antigo Testamento, nós clamávamos constantemente, irmãos, através dos nossos antepassados, clamávamos por um cordeiro, e a gente fazia... eu digo neles, nós fazíamos lá, era feito o sacrifício, a gente participava, entrava lá no pátio, né, do tabernáculo, e a gente participava daquele ritual todo, a gente clamava por um cordeiro, sabe, querido? A gente queria um cordeiro, algo assim feito definitivo, de uma vez por todas, não conseguimos, porque Deus estava preparando todas as coisas, sabe? E a gente clamava constantemente, chega um representante tipificando Jesus, né? E será que é esse? Não. É tudo tão parecido, irmãos, que aconteceu com Jesus, ou como alguns, por exemplo, vou catar um aqui dos que tipificam Jesus, Moisés, por exemplo, é tudo muito parecido, irmãos. O sujeito, ele nasce num tempo em que está se matando as crianças, irmãos. O sujeito, ele é obrigado, irmãos, para não morrer, porque tem um tempo que não deu para esconder mais Moisés, ele foi crescendo, teve que colocar numa cesta, irmão, e pôr no rio Nilo, onde os perigos estão ali, né, jacarés, aquela coisa toda, e foi empurrada no rio Nilo, ou seja, mas a irmãzinha sempre de olho, ou seja, nós entendemos que ali quando Jesus ele foi para o Egito, ele precisou fugir para o Egito, a mando do anjo, sabe, e para que ele não fosse morto por Herodes, nós percebemos que também, não a irmãzinha ali, mas diretamente os olhos de Deus cuidando, sabe, querido, de Jesus Cristo. No tempo certo, querido, Moisés, ele aprendeu das coisas, depois ele saiu realmente para cuidar das ovelhas do sogro, e ali começar então, depois disso, mais para frente o processo de libertação. Nós vemos também Jesus, ter um tempo ele saiu para o ministério, irmãos. Ele saiu para o ministério, querido, e lá na cruz do Calvário, ele deu um grito de libertação por cada um de nós. Coisas que eu não poderia fazer e nem você. Mas assim, é uma semelhança muito grande. A vida, por exemplo, de Abraão, por exemplo. Quando Deus pede o filho de Abraão, o único filho, ele faz questão de deixar bem claro. Quando Deus, ele fala a respeito em João 3,16, ele diz assim que o Senhor nos deu o filho primogênito, aliás, o filho unigênito, ou seja, o único filho. Então a gente vê muita semelhança entre essas pessoas que representam Jesus Cristo, né? E aí quando ele pede Isaac, ele diz assim, você vai, né, para um lugar, e eles vão caminhando por 3 dias, Então você vê o processo, querido, da morte, da entrega e da ressurreição, do livramento. Bom, Jesus morreu na sexta, da sexta até domingo, e até mesmo essa caminhada, ele caminhou fora do lugar, do espaço onde ele estava e subiu no monte. Jesus morreu fora da cidade. Entendi. Então a gente vai começando a ligar muita coisa entre Antigo e Novo Testamento, tudo muito parecido. E quando chega Jesus, o pessoal fica perdido. Mas será que é esse mesmo, hein? Pode vir alguém decente vindo de
de Nazaré, pode ver alguém descendente de lá, mas Herodes já pergunta, mas onde é que o Messias nasceria mesmo? Pergunta para os sábios aí, é tudo muito parecido, sabe? Os profetas falando exatamente como Jesus, que quando Jesus chega pregando e as coisas começam a acontecer, as pessoas nem sabem quem que é, porque quando Jesus pergunta assim, o que estão falando de mim? O povo até confunde, mas estão falando que o Senhor é o Elias, estão falando que o Senhor é Jeremias, é o João Batista que ressuscitou, é um dos profetas aí, é tudo muito parecido, eles falam ali com uma linguagem só, mas a linguagem interessante que eles falam, querido, ali, que principalmente é a linguagem de libertação, é a linguagem de salvação, é a linguagem de escape, em livros, em partes que praticamente nem se fala no nome de Deus, praticamente, irmãos, como o livro de Esther, mas é um livro assim tremendo, que mostra a respeito de redenção, e nos dá toda a condição de lutar, sabe, querido, de lutar para nos defender, e como que assim as armas fossem dadas para nós. Hoje armas são dadas para nós, irmãos. Nós temos arma de defesa, que é a palavra de Deus, mas ela é uma arma de ataque também. Ela serve como escudo para as nossas vidas, serve para nós abençoarmos nossas famílias, serve para nós liberarmos palavras, querido, para o céu, sabe, e recebermos reforço de Deus, da parte dos anjos, por exemplo. Então tudo nós temos nas mãos, porque nós clamávamos, nós buscávamos constantemente. Ou você nunca falou na sua vida que você era fraco o suficiente? Irmãos, pastor, eu sou fraco demais, a vida é muito dura. Tem até um ditado, irmãos, que naquelas figurinhas de bala, aquelas frases de bala, você já chupou, irmão, será que eu sou tão antigo assim? Ou você já chupou umas balas que viam umas frases? Amar é 3 pontinhos. Meu Deus do céu, você acha que demais, né? Umas frases, a vida é dura para quem é mole. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou mole demais, porque a vida está complicada do meu lado, eu sou muito mole. A vida dura para quem é mole. Umas frases assim, você sabe, umas coisas assim, que os ditados da vida, né? Mas muitas coisas nós entendemos perfeitamente, que é exatamente assim, irmãos. E nós só conseguimos ser realmente casa firmada sobre algo assim que realmente não vai nos abalar quando entramos em Jesus Cristo, quando realmente entregamos a nossa vida para Ele. Nós entendemos que nós encontramos um lugar seguro. Nós entendemos, querido, que a nossa vida, ela passa a não ser simplesmente, querido, não uma vida fácil, claro que não. Mas algo assim interessante que acontece é que mesmo no meio das dificuldades, o Senhor nos faz vencer. Se a vida, querido, nossa fosse fácil, muito fácil, eu acredito que a glória do Senhor seria menos ou ela não existiria. Bom, a vida é fácil, é só seguir a regra. Quantos conhecem a regra para vencer na vida? Quantos conhecem? Se você conhecer, num horário assim de um pouco mais tempo seu, tempo precioso, você vem em casa, você mostra para mim como é que faz para vencer todas as lutas, todas as batalhas, em casa, no trabalho, nas amizades, tudo quanto é canto que eu vou. Escreve um manual para nós e você dá para nós, a gente vai ler. Faz um videozinho, diz, olha, assim que vence essa área se vence assim, faz, irmão. Tem certeza que você vai vender e vai fazer muito sucesso. Ninguém sabe exatamente disso, irmãos, mas todos os dias nós somos chamados para confiar em Deus. No tempo certo, irmãos, Ele vai nos dar vitória. E o segredo de tudo isso, irmãos, não é nós sabermos exatamente, embora que nós sabemos perfeitamente, mas o segredo, irmãos, não é o maravilhoso, é nós não sabermos exatamente o que tem aqui dentro. Sabe, o maravilhoso de confiar em Deus, a gente nunca sabe o que é, irmãos, cada dia ou como é que vai ser. A gente ora, né, a gente busca a estrutura para o que for acontecer nele lá, pede para que Deus abençoe, e a gente vive, né, entrega o dia diante do Senhor pela manhã, e a gente vive, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Às vezes, irmãos, a gente fala não acontece nada, mas acontecem muitas coisas, mas Deus nos livra de todas elas, e a gente até é capaz de dizer, hoje não aconteceu nada. Aconteceu, Deus nos livrou de todas elas, não nos fez muitas vezes nem ver no mundo físico, mas no mundo espiritual, Deus nos guardou, e Deus nos livrou de muitas coisas. Mas muitas vezes a gente diz assim, hoje o dia foi, né, foi bravo o dia hoje, né, um leão por dia, hoje o leão rugiu mais forte. Mas, irmãos, você pode ter certeza, irmãos, que todos os dias, quando nós passamos a entregar a nossa vida para Jesus, se você não tem esse costume, irmãos, entrega a tua vida para Jesus logo pela manhã, na tua primeira oração. Eu sei que você fez isso há um tempo atrás, antes do batismo, mas entrega a tua vida para Jesus, fala, Jesus, eu entrego a minha vida mais uma vez nas suas mãos, Senhor, porque eu não tenho o que fazer com a vida dessa. Eu vou fazer o que com a minha vida? Eu vou fazer o que com a vida? O que nós vamos fazer com a nossa vida, irmãos? A buscar glória para receber aplauso, para chegar lá no fim da vida frustrado? É isso que nós vamos fazer com a nossa vida? Não, irmãos. Ou o que você tem é teu? É teu? Para que vai servir o que você tem? Para comprar um caixão bonito, luxuoso, né?
como dizia o sertanejo lá, com geladeirinha, com Natal, frigobar, vai fazer o quê com o caixão? Vai ser sepultado no cemitério X, tá? E o que nós conseguimos? Vê a história, o que é? Vai para onde vai, irmãos? Vai para os filhos brigarem, para os filhos mais sem juízo, né? Brigarem por aí. Para que serve aquilo que nós temos, irmãos? Exatamente para nada. O que alguém vai fazer com glória, irmão? Com glória, irmão? Que coisa doida. Vai bater palminha para nós? Tá. Daí eu vou para minha casa, tiro a maquiagem, troco de roupa, boto um pijama. E aí? Murchou, irmão? Passou. Não é nada. Nem glória, nós não podemos ser sustentados por isso, porque passa, irmãos. Muita gente busca glória no mundo e vive em depressão. Muita gente busca glória no mundo e vive pulando da ponte, irmãos. Muita gente busca glória no mundo e vive que nem cachorro correndo atrás do rabo. Como diz o escritor de Provérbios, irmãos, vive correndo atrás do vento. Não chega a lugar nenhum. Nós nem sabemos o que fazer com glória, então, irmãos, a glória de forma nenhuma ela deve ser dada aos homens, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus. Porque nós sabemos que a partir do momento que nós damos glória a Ele aqui, irmãos, nós sabemos perfeitamente que um dia Ele vai nos glorificar no céu. Você pode ter certeza, pastor, que interesse que é esse? Eu tenho interesse, você não tem interesse não? Receber galardão? Eu sou interesseiro, irmãos. Por que você vem para a igreja, Valdir? Porque você quer ir para o céu? Você é interesseiro que nem eu. Você quer receber galardão? Você é interesseiro que nem eu. Você quer andar em rua de ouro? Você é interesseiro que nem eu. Então, irmãos, o que nós vamos fazer, irmãos? Sabe, querido, com tantas coisas aqui, Jesus disse uma palavra, irmãos, eu me apoio nela, ele disse assim, Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Ou seja, sabe, querido, se alguém tem que nos glorificar, esse alguém seja o Senhor, porque a glória dele não passa, mas permanece. Amém, amado? Glória a Deus. Eu esqueci até do texto, mas enfim. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Quando você abre aí, eu quero agradecer aos irmãos que puderam estar aqui ontem com a gente, conosco. O pastor Pedro fez um trabalho aqui com os homens. Foi um momento assim muito gostoso, um momento abençoado. Onde a gente pode estar conversando, nós pudemos estar conversando entre os irmãos. Foi um momento muito, muito gostoso mesmo. Aquele bate-papo de homem, né? Muito, é bem gostoso mesmo. A gente fica assim bem à vontade. Então, Deus abençoe os irmãos que puderam vir. Deus abençoe o pastor Pedro pela iniciativa. E foi muito bom. Aproveitando o recadinho, deixa, tá no final do mês, tem o trabalho com as mulheres também. Esse mesmo trabalho. Tá bom, querido? Conto de irmãs. Eu peço, por favor, que os nossos obreiros possam vir aqui à frente. Nossos pastores, em nome de Jesus.